Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 27 de maio de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Os assuntos que vamos ver neste vídeo são: a Ucrânia intimida Bielorrússia com drones. A Armênia abandona Moscou pelos Estados Unidos da América. E propaganda do Kremlin admite impotência. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia emitiram um alerta definitivo e avassalador que colocou o regime da Bielorrússia em estado de pânico absoluto após a identificação cirúrgica de 500 alvos militares estratégicos prontos para serem pulverizados caso o ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, decida entrar no conflito. Bom, essa foi a ameaça que a Ucrânia fez. No entanto, eu acho que ele já está no conflito, desde o primeiro dia, lá em 2022, né? Quando os tanques saíram os tanques russos saíram com a tripulação russa da Bielorrússia em direção à capital da Ucrânia, Kiev. Então ele já está. E em diversas oportunidades, em todos esses anos de conflito, mais de 4 anos, drones saem da Bielorrússia para atacar alvos na Ucrânia. Então ele já está na guerra. Mas a Ucrânia não quer também trazê-lo mais para perto da guerra, não quer abrir mais um fronte ali na Bielorrússia. Mas ela disse isso porque a Rússia está fazendo movimentações com tropas russas lá dentro e Putin está convencendo o ditador da Bielorrússia a entrar na guerra com as tropas bielorrussas com ele. Ao mesmo tempo, o tabuleiro geopolítico global sofreu uma fratura sísmica com a visita oficial do Estado americano Marco Rubio à Armênia, onde foi assinado o avanço da histórica rota para a paz e prosperidade internacional, isolando completamente a influência de Moscou na região, ali na região da Armênia, no Cáucaso. Para fechar o cenário de colapso, o principal porta-voz de propaganda de Vladimir Putin, o apresentador de televisão Vladimir Solovyov, admitiu publicamente em rede nacional a total incompetência do exército russo em capturar grandes cidades ucranianas, tais como Odessa, abandonando a narrativa de libertação e revelando a face mais cruel e desesperada do Kremlin. Não perca nenhum detalhe dessa engrenagem de guerra que está mudando o destino do mundo hoje. Por isso peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, é importante, conto com você, preciso de você inscrito no canal, agora mesmo se inscreva, peço a todos que ativem o sininho, conto com vocês também e conto para que deixem um like, um like e comentem aqui embaixo a sua opinião sobre esse vídeo. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Alerta máximo na fronteira da Bielorrússia. O comando das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia subiu o tom de forma dramática, ou seja, foi o comandante das forças de sistemas não tripulados, ou seja, de drones, que fez esse alerta. Não foi o presidente Zelensky, mas tenho certeza que o presidente Zelensky mandou ele fazer esse alerta. É uma mensagem direta, sem precedentes, que incomodou, deixou um pouco preocupado e em pânico o governo de Minsk. Minsk é a capital da Bielorrússia. Comandante Robert Braud, pseudônimo Magyar, veio a público através de seus canais oficiais para revelar que a inteligência militar ucraniana já mapeou e identificou com precisão os primeiros 500 alvos potenciais dentro do território da Bielorrússia. Essa declaração, muito contundente, surge como uma resposta imediata às constantes ameaças e movimentações de tropas que o regime do ditador Alexander Lukashenko vem realizando ao longo da fronteira norte da Ucrânia. Braud foi extremamente irônico e agressivo em suas palavras ao classificar o autoproclamado presidente bielorrusso, que na realidade é um ditador. Ele não reconheceu a derrota nas eleições, não saiu do poder, por causa disso eu chamei ele de autoproclamado. Ele na realidade está usurpando. Quem ganhou foi a senhora Tikhanovka, que ele não deixou, ela teve que fugir da Bielorrússia e está exilada na União Europeia.
o presidente, então, ele classificou o comandante das divisões de drone ucranianas, ele classificou o presidente bielorrusso como o Gauleiter de Minsk, utilizando um termo histórico para designar líderes fantoches que servem a interesses externos. O recado deixado pelo comandante ucraniano foi claro e direto, ao afirmar que cão que ladra não morde, mas que as aves de rapina agem de forma completamente diferente e silenciosas no campo de batalha. No campo de batalha moderno, ele parafraseou. Ele também deixou um conselho gratuito e muito prático para as autoridades de Minsk, recomendando textualmente que a Bielorrússia não se meta na garganta da Ucrânia, caso queira preservar a integridade de suas infraestruturas. O momento escolhido para essa intimidação ucraniana não foi por acaso, já que o Ministério da Defesa da Bielorrússia havia anunciado o início de exercícios militares conjuntos com a Rússia, focados no emprego de armas nucleares táticas. Essas manobras nucleares, que começaram no dia 18 de maio, foram amplamente condenadas pelo Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia, que classificou o treinamento como um desafio sem precedentes à arquitetura de segurança global. Diante desse cenário de tensão, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reuniu o Estado-Maior do Comandante Supremo para traçar estratégias de contenção após relatórios de que a Rússia planeja mobilizar mais 100 mil novos soldados. A Ucrânia já iniciou o serviço de reforços massivos para guarnecer as linhas defensivas na frente de Chernihiv, Kiev, né? nessa linha, de Chernihiv para Kiev, que seria a porta de entrada em Chernihiv dos bielorrussos e russos, impedindo que o território bielorrusso seja utilizado novamente como uma plataforma de lançamento para uma nova invasão. Zelensky também instruiu o corpo diplomático ucraniano a preparar medidas severas de pressão internacional contra o regime de Lukashenko, isolando economicamente o país por sua cumplicidade com os planos expansionistas do Kremlin. Para demonstrar a capacidade de destruição dos drones ucranianos, o comandante Robert Magyar, destacou um dado logístico que causou profundo incômodo nos generais russos e bielorrussos durante a semana. Ele relembrou que nada menos que 9 das 13 principais refinarias de petróleo da Rússia simplesmente pararam de operar por completo após serem atingidas cirurgicamente por enxames de drones de longo alcance da Ucrânia. Este dado prova que a capacidade tecnológica ucraniana é perfeitamente capaz de paralisar a economia e a infraestrutura de qualquer país que decida apoiar ativamente a máquina de destruição liderada pelo ditador da Rússia. A geopolítica de Trump avança na Armênia, enquanto a guerra eletrônica e os drones redesenham os combates, a diplomacia internacional desferiu um golpe silencioso e devastador contra as ambições de influência regional da Federação Russa na antiga órbita soviética. Na realidade, a Romênia já estava na órbita até bem recentemente e eles estavam ressentidos porque na guerra com o Azerbaijão, eles tinham tratado de apoio, no caso de agressão de um outro país, e a Rússia deveria entrar com tropas, que nem tinha em o Acordo de Budapeste a Ucrânia, né? E os russos não foram lá ajudar. E ao contrário, eles mediaram essa guerra e na mediação deram vitória para o Azerbaijão. É a Rússia como ela de fato é, como ela age com todos, até com seu povo. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, realizou essa visita relâmpago, durante uma escala técnica para reabastecimento no aeroporto de Yerevan. Rubio encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores armênio Ararat Mirzoyan para assinar um documento de extrema relevância econômica e mineral. O ponto central do encontro foi a assinatura de mais uma etapa crucial do projeto de infraestrutura batizado oficialmente como Rota Trump para a Paz, a Prosperidade Internacional, conhecido pela sigla em inglês TRIPP. Esse megaprojeto consiste no desenvolvimento de um corredor rodoviário e ferroviário de grande porte que cruzará o território da Armênia, conectando diretamente o Azerbaijão ao seu enclave isolado de Nakhchivan.
Marco Rubio declarou publicamente durante a cerimônia de assinatura que este acordo representa o maior passo dado até agora para transformar esta rota histórica na realidade, promovendo a estabilidade e a riqueza da região. Embora o texto completo do tratado não tenha sido divulgado imediatamente, sabe-se que o Departamento de Estado americano estruturou o plano para garantir que empresas dos Estados Unidos tenham ampla participação neste consórcio. O plano inicial apresentado no início do ano prevê que a Armênia concederá aos Estados Unidos da América uma participação acionária expressiva de 74% em uma nova empresa voltada para o desenvolvimento do corredor TRIPP. Essa movimentação estratégica representa uma mudança drástica e histórica na política externa da Armênia, que por muitas décadas foi considerada uma das aliadas mais fiéis e dependentes de Moscou na região do Cáucaso. O governo do primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan cansou de esperar pelo apoio russo e congelou a participação do país na aliança militar OTSC, controlada pelo Kremlin após a Rússia falhar em impedir a ofensiva do Azerbaijão contra a Armênia. Mas agora, sem o Putin, há uns meses atrás, o Azerbaijão já assinou um tratado, já se entenderam ele e o Azerbaijão, sem a participação da Rússia, que ficou muito brava. Putin não gostou e deixou claro isso publicamente. Mas ele traiu a Armênia. Putin é um traidor, nasceu traidor e viveu traidor. Em 2 anos, em 2023, as forças do Azerbaijão realizaram uma campanha militar relâmpago que retomou o controle da região separatista de Karabakh, em que as supostas forças de paz russas, sem que elas movessem um único dedo para ajudar a Armênia. A indignação com a negligência de Moscou fez com que Yerevan manifestasse formalmente o interesse em ingressar na União Europeia, em estreitar laços militares e econômicos com o Ocidente, gerando profunda irritação em Vladimir Putin. Além disso, a Armênia precisou calibrar suas relações na corda bamba, já que a fronteira com o Irã, país que mantém laços cordiais com Yerevan, mas que está em rota de colisão direta com os Estados Unidos e Israel. Enquanto isso, a propaganda russa admite o fracasso. A perda de iniciativa militar e a degradação das forças terrestres da Rússia na guerra da Ucrânia atingiram um ponto tão crítico que nem mesmo os principais agentes da máquina de propaganda estatal do Kremlin conseguem mais sustentar as mentiras oficiais. O apresentador Vladimir Solovyov, considerado o principal e mais radical porta-voz do ditador da Rússia, na televisão federal russa, surpreendeu o mundo ao mudar drasticamente o seu discurso agressivo durante uma transmissão ao vivo. Solovyov declarou inesperadamente em seu programa de alta audiência que a Rússia não precisa mais capturar a histórica cidade portuária ucraniana de Odessa, alegando que supostamente não restam cidadãos russos no local. Que o Putin vivia dizendo que tinha que pegar, que é uma cidade russa, toda a população é russa, todos eles falam russo. As mentiras que Putin gosta de contar. Claro que deve ter russos lá, quer dizer, são cidadãos ucranianos na realidade, como tem ucranianos cidadãos na Rússia, mas a Ucrânia nunca quis pegar a Rússia por causa disso, né? Os ucranianos que estão lá, na sua maioria, foram deportados e começaram a ser deportados na época de Stalin, né? O blogueiro e analista militar ucraniano Denis Kazansky foi o primeiro a notar a importância dessa declaração, destacando que a propaganda russa admitiu de forma implícita a total incapacidade do exército da Rússia em tomar grandes metrópoles. No início da invasão, a retórica oficial adotada por Solovyov e outros oficiais do Kremlin era baseada na promessa de uma libertação rápida de Odessa e na proteção dos cidadãos falantes da língua russa que residiam na Ucrânia. Ao afirmar que a Rússia não precisa dessas regiões, a propaganda federal tenta criar uma narrativa de descarte para mascarar o fracasso dos generais russos que perderam milhares de soldados e blindados sem conseguir avançar no sul, entre outros equipamentos. Além de recuar na ambição territorial, Solovyov abandonou qualquer traço de diplomacia e pediu abertamente o fim de qualquer tipo de simpatia ou humanidade por parte do governo russo em relação aos moradores das cidades ucranianas. O cara é um criminoso também, né? O apresentador afirmou de forma cruel que a Rússia não deveria ter pena da população ucraniana.
né, e justificando que todos os cidadãos da Ucrânia devem ser tratados como inimigos legítimos por pagarem impostos que financiam o exército ucraniano. Durante esse desabafo na televisão, Solovyov acabou confessando a natureza totalmente indiscriminada, bárbara dos ataques de mísseis realizados pela Rússia ao disparar a frase de que as bombas russas, infelizmente, não possuem olhos. Essa administração destrói a versão oficial do Ministério da Defesa da Rússia, que repete diariamente a mentira de que suas forças realizam bombardeios cirúrgicos apenas contra alvos estritamente militares e posições de tropas ucranianas, que na maioria das vezes, quando é feito um bombardeio contra alvos civis, vem lá o porta-voz do Kremlin e diz que aquilo era um bombardeio em alvos militares, instalações militares, depósitos de munições e etc. Enquanto a televisão russa lida com o fantasma da derrota, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou oficialmente uma série de operações vitoriosas conduzidas pela aviação e pela artilharia de longo alcance. Os ataques coordenados são forças de defesa da Ucrânia atingiram com sucesso importante posto de comando russo, além de desmantelar 9 áreas de concentração de pessoal de tropas da Rússia e neutralizar um sistema de artilharia pesado. A resposta desesperada da Rússia tem sido o uso intensivo de drones kamikazes, Shahed e o lançamento de bombas guiadas contra vilas de civis e também cidades grandes contra civis, demonstrando que o Kremlin já não possui capacidade de vencer combates de forma convencional. O cenário atual desenha um claro esgotamento das forças de ocupação russas, que agora recorrem ao terrorismo de Estado. Aliás, há muito tempo nessa guerra que eles recorrem a esse tipo de terrorismo. Para concluirmos, a realidade documentada nos relatórios militares e nas movimentações geopolíticas dessa semana deixa claro que a balança da vitória está pendendo de forma definitiva para o lado das tropas ucranianas que defendem a soberania do país. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.